Amados irmãos, bom dia. Senhor Deus, te peço que possamos ter reverência na tua palavra e que ao mesmo chegue a cada coração, nos dando a certeza de tua presença em cada vida. Irmãos, em Cristo Jesus, sou Ângela, esposa de Wilson. Juntos estamos nesse propósito da leitura anual da Bíblia, fazendo parte do Ministério de Idosos, Assembleia de Deus. Hoje vamos ler Juízes 10 a 12 e Salmo 71. Juízes capítulo 10. Tola e Jair, juízes dos israelitas. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Sacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Servidão sobre os filisteus e os amonitas. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalaíns, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus, deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalaíns. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas os oprimiram, e vos clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixaste a mim e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrareis mais. Ide, clamai aos deuses que escolheste, eis que vos livre no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parece bem, porém livra-nos ainda desta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Jefté livra os israelitas. Capítulo 11. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem, ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tomamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon:
aos mensageiros de Jefté: é porque subindo Israel do Egito, me tornou a terra, desde Arnon até o Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora, pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não formou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiro ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei de Moabita, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra deste e se acampou além do Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei do Esbom, e disse-lhes: deixa-nos, peço-te passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel despossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante seu povo de Israel. E pretendeu tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que Camus, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuímos nós os territórios de todos quanto o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma coisa contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hebron e nas suas vilas, e em Aroé e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longe de Arnon, por que vós, amonitas, não os recuperamos durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhes enviara. O voto de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e, atravessado este por Gileade e Manassés, passou até Mispa, de Gileade, e de Mispa, de Gileade, passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor. Disse: se com efeito me entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel Queramim, e foi muito grande essa derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, Saúl e a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era filha única, não tinha ele outros filhos, nem filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Aos fins de 2 meses, tornou ela para seu pai, ao qual fez segundo voto por ele, proferindo assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Capítulo 12. Jefté peleja contra os efraimitas. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafão e disseram a Jefté: por que fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos, não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livraste, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim para me combater? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade, pelejou contra Efraim e os homens de Gileade, e feriram Efraim, porque esse dissera: fugitivos sois de Efraim, vós, Gileades,
de morar no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia, quero passar, então os homens de Gileade lhes perguntavam, és tu efraimita? Se respondia, não. Então lhe tornavam, dize, pois, Shibolete. Quando dizia Shibolete, não poderão exprimir bem a palavra. Então pegavam dele e o matavam nos vães do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté, o gileadita, julgou Israel 6 anos e morreu, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Os juízes Ibazã, Elon e Abdon. Depois dele, julgou Israel Ibazã, de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas. E casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou Israel 7 anos. Então faleceu Ibazã e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulunita, que julgou Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulunita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou Israel Abdon, filho de Ileu e Paratonita. Tinha estes 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 7 jumentos, e julgou Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Ileu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratão, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Amém. Salmo 71. A súplica do ancião. Em ti, Senhor, me refugio, não seja jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, resgata-me, inclina teus ouvidos e salva-me. Se tu para mim a rocha habitável, e sempre me acolha. Ordenaste que eu salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, meu, da mão do ímpio, das garras dos homens injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança. Desde a minha mocidade, em ti tenho apoiado. Desde o meu nascimento, o ventre materno me tiraste. Eu motivo para meus louvores constantemente. Para muitos sou como portentos, mas tu é meu forte refúgio. O meu lábio está cheio de teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltares a força, nem me desamparaste, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que apleitam a alma, e consulta renúncio, dizendo, Deus, o Deus desamparou, persegui-te e prendê-lo, pois não há quem te livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apresta e me socorre-me. Seja envergonhado os consumidos e os adversários da minha alma. Cubro o teu obóbrio de vexame, os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca ressaltará a tua justiça e de contínuo efeito da tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número, sinto-me a força do seu Deus, remendo na tua justiça e tua somente. Tu tens me ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade até agora. Tenho anunciado tua maravilha. Não me desampares, ó Deus, até minha velhice e as cães, até eu tenha declarado a presente geração de tua força e vindouro o teu poder. Ora, tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus, quem semelhas a ti. Tu que me tens feito ver minhas angústias e os males, me restaurará ainda a vida, e novo tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também louvo a tua lira, celebro a tua verdade, ó Deus. Cantarei salmos, harpa, santos de Israel, meus lábios exaltarão, quando o sumo já, e também exaltará minha alma de remestre. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça, pois estão envergonhados os confundidos, os que procuram o mal contra mim.
Amém. Glória a Deus, Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigada por tudo, Senhor. Querido Deus, obrigada por fazer cumprir seus propósitos em cada vida, Senhor. Com isso, poder divulgar a Tua palavra, que ela se cumpra em cada ouvinte que aqui passar, Senhor, abençoando e dando sabedoria, entendimento. Desde já te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.